nada sobre nós sem nós. Eu queria iniciar essa nossa discussão sobre Mercedes Batista trazendo essa frase que nos foi apresentada pelo professor Edu no componente dança como mediação para ações afirmativas. Que é justamente uma frase muito forte, onde ela é importante para dar voz e trabalhar com a identidade de grupos minoritários, né? Não tem como a gente hoje pensar em direcionar, em construir um caminho que determinado grupo deva seguir sem a participação efetiva de membros desse grupo na discussão. E Mercedes Batista, ela vem justamente para dar corpo, para dar a cara, para dar a cor brasileira no processo da construção da identidade de uma dança brasileira, de uma dança afro-brasileira. Ela acaba sendo uma das principais responsáveis por esse caminho que nós temos hoje, né? Uma metodologia muito bem já estabelecida. Nesse contexto, é importante a gente também dar voz a outros personagens importantes no caminho, nesse trilhar, como, por exemplo, Eros Volusia, que ela acaba sendo a primeira dançarina, e aí, pensando ainda nessa construção hegemônica que nós temos do corpo para a dança, né? Então, essa dançarina branca, magra, mas ela acaba sendo extremamente importante porque ela aproxima o balé clássico das manifestações populares, vinculadas com candomblé, vinculadas com banda. E ela aproxima essas duas realidades para começar, então, esse trabalho de pesquisa e levar esse material para o palco, para a cena, né? Ela é a primeira dançarina, por exemplo, a dançar um samba de sapatilhas e de ponta do pé. Então, ela acaba se apropriando e trazendo essa realidade para a cena na dança no Brasil, na época. É importante salientar, como a gente começa a trabalhar esse lugar da época, nós não conseguimos separar das condições políticas e da movimentação política que acontecia na época, né? Neste período em que Eros começa então a fazer essas apropriações e começa a trazer essa nova forma de trabalhar com o nacional, era justamente a época de Getúlio Vargas, de 37 a 45, onde se buscava uma identidade brasileira, uma cara brasileira de uma forma muito forte, muito presente. Se buscava essa identidade e, de uma certa forma, valorizavam esses caminhos, esses percursos na construção dessa identidade brasileira. E Eros, ela está justamente nesse período trazendo a possibilidade dessa identidade brasileira no processo da dança. Entretanto, e aí nós podemos pensar em vários fatores, e fatores hegemônicos mesmo da época, o negro ele começa a ir para a cena, mas não no lugar de empoderamento. Ele vinha principalmente, né, através das suas manifestações, em que os dançarinos, as bailarinas, elas estavam trabalhando juntos nesse processo, mas o negro ele era visto principalmente nas apresentações no lugar dos músicos, né, trazendo toda a sua força e sua energia, tocando os atabaques, para que as dançarinas, geralmente brancas, com toda essa característica hegemônica que, infelizmente, nós temos ainda até hoje, em alguns grupos, em algumas vertentes da dança, para que esse tipo de corpo que tomava a cena e que estava em primeiro plano, né? Esse corpo brasileiro, negro, ele não estava no primeiro plano. Mas foi uma movimentação que se iniciou. E foi um papel importante a presença de Eros para Mercedes Batista, né? Mercedes, ela inicia os processos ela inicia as aulas, ela faz as aulas
com Eros e começa logo no início mostrar características e um envolvimento com essa construção dessa dança brasileira muito presente, que logo nos primeiros meses, nos primeiros trabalhos, nos primeiros momentos de trabalho, Mercedes já foi para o palco e com uma repercussão muito, muito boa, né? Chamando a atenção para o trabalho dela. Entretanto, e essas organizações, ainda onde o negro ele não podia tomar a frente, né, estar no primeiro escalão de uma forma geral, o lugar deles sempre era um pouco em segundo plano, né, nessas construções que nós temos hoje. E também, dentro das discussões do componente curricular, extremamente importante. Qual é o corpo que dança? Qual é o corpo que pode estar nas primeiras linhas e como isso pode estar presente, né? Aí a gente entra numa outra vertente muito, muito importante na discussão de dança que o curso está nos proporcionando. Mas Mercedes ela acaba ficando em segundo plano nesse processo, não sendo utilizado o seu potencial todo para a cena e para a criação como ela poderia ser. E aí entra em cena um outro personagem muito importante, que é Abdias de Nascimento, uma figura importante para a construção da identidade negra. E essa interação de Abdias, então, com Mercedes, abre outros leques, outras possibilidades de fazer com que a sua dança ela seja vista. Ela sai do país, então ela vai dançar e estudar fora do Brasil. Lá ela acaba tendo contato com trabalhos e pesquisas que também estão nessa busca de se apropriar e trazer essas identidades múltiplas para a cena. E aí, principalmente por fatores burocráticos, Mercedes, acaba tendo que retornar para o Brasil, né, para não perder emprego, então toda uma questão burocrática e vinculada. Mas aí quando ela chega, ela entende a responsabilidade que ela tem, e não só nessa questão da responsabilidade, mas como a dança, quando ela está presente na vida das pessoas, elas vão direcionando para os caminhos. Então Mercedes, ela começa a trabalhar, a buscar estratégias para continuar a sua pesquisa. Isso em um momento em que não tínhamos muito financiamento, não muito diferente de hoje, onde para que os grupos possam trabalhar, tem muito mais uma questão de garra, de vontade de se expressar, de responsabilidade social em relação à sua arte, que faz com que muitos artistas eles continuem os seus trabalhos sem um financiamento adequado, né? Sem um espaço adequado. Então, Mercedes ela vai procurando esses espaços, procurando como aproximar pessoas que acreditem nesse processo de construção de identidade pela dança, pela representação social de corpos dançantes, para aí começar então a sistematizar uma metodologia. E a partir daí vai se criando uma metodologia. Esse ponto é extremamente importante, a sistematização de um método. O método de Mercedes que usa barra, usa centro, diagonais. Ela sistematizou de um processo diferente de Eros, que não sistematizou muito bem. Essa sistematização de um processo é utilizado até hoje no processo de ensino da dança afro-brasileira, né? Então, a sistematização ela é um ponto importante nesse processo, justamente porque faz com que outros dançarinos, outras pessoas que não tiveram um contato direto com Mercedes, possa usufruir de todo o trabalho de pesquisa que ela fez, né, que ela construiu nessa caminhada de fortalecimento de identidade. E aí Mercedes ela consegue consolidar um método
que é utilizado até hoje nesse processo de ensino da dança afro-brasileira, e ela acaba sendo uma responsável em distribuir essas informações, né? Ela acaba sendo responsável na consolidação de levar essa cor negra, levar essa representação social, esse lugar de identidade para a cena, e abrindo caminhos para tantos outros dançarinos que vêm e que usam a sua própria arte como lugar de identidade, como lugar de fortalecimento do seu discurso. Por isso, como eu abri essa discussão, eu volto a sinalizar: nada sobre nós sem nós. Mercedes Batista, ela é uma grande responsável de trazer a voz a voz, o corpo, a cor, a cara do Brasil para os palcos do Brasil. Viva Mercedes!